Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Pessoal, é o seguinte, nós vimos na última semana a classificação dos seres vivos, né? E eu falei que aquela aula era muito importante para a gente começar a estudar os seres vivos. E realmente nós vamos estudar. Mas antes de começar a estudar os seres vivos, nós vamos ter uma aula de vírus, porque a maioria dos cientistas concorda que vírus não é um ser vivo, né? E nós vamos recordar porque nós já falamos disso lá no começo do ano, mas a gente vai recordar, tá? Então, antes de começar a estudar os seres vivos em si, nós vamos começar estudando os vírus, que não é considerado ser vivo pela maioria dos cientistas. E aqui eu trouxe, né, alguns vírus muito importantes, que é o HIV, da AIDS, da hepatite, o vírus Ebola, tá? O influenza, que causa resfriado, o adenovírus, que causa, por exemplo, dor de garganta nos sistemas respiratórios, e o bacteriófago, esse trenzinho esquisito aqui, que é um vírus que parasita bactéria, ok? Nós vamos estudar. Bom, para a gente entender, então, por que a maioria não concorda que o vírus é um ser vivo, a gente tem que recordar alguns conceitos de biologia. Então, nós vimos que o ser vivo, uma das características do ser vivo é ser feito de célula. E o que é célula? Uma célula, para ser considerada célula, tem que ter 4 componentes mínimos. O envoltório, que eu chamo de membrana plasmática, né? Eu tenho o material genético, que é o ácido nucleico, né? Nós temos os ribossomos e a parte líquida, que é o citoplasma, tá? Então, assim, o ser vivo tem que ser formado de célula. E a célula, ela tem que ter 4 componentes mínimos. Só que o vírus, ele é chamado de acelular. Sem célula, não célula. Por quê? Porque o vírus nunca vai apresentar 2 componentes da célula. O vírus nunca vai ter ribossomo. Deixa eu pôr outra cor que aqui não deu certo. Nunca vai ter ribossomo e não vai ter citoplasma. Então, faltam-lhe ribossomos e citoplasma, ok? Por isso, eles não são formados de célula. E aí, eles são chamados de parasitas. O que é um parasita? Nós já vimos isso em ecologia. É aquele que vive às custas do outro, né? Só depende dos outros. Intracelular. Não existe vírus que fica para fora da célula. Só existe vírus que vive dentro da célula. Intracelular obrigatório. O que é esse obrigatório? Que ele não consegue, entre aspas, viver, se reproduzir, se ele não estiver dentro da célula, ok? Como o vírus nunca vai ter ribossomo, ribossomo, e nunca vai ter citoplasma, ele não possui metabolismo. Anotem aí. Então, olha só, vírus, o que o vírus não tem? Ele não é formado de célula e ele não tem metabolismo. O que é metabolismo? A capacidade dele próprio fazer as reações químicas dele. Por que ele não tem a capacidade? Porque a maioria das reações químicas do metabolismo precisa de ribossomo e citoplasma. Então, como ele não tem o ribossomo e o citoplasma, ele não faz o seu metabolismo, tá? Essa é a principal característica, na verdade, que faz com que o vírus não seja considerado ser vivo. Então, por isso que ele precisa usar a maquinaria da célula hospedeira, ou seja, no caso do ser humano, de um vegetal, de uma bactéria, para quê? O vírus usa o nosso citoplasma e o nosso ribossomo para se reproduzir, ok? Então, o vírus se multiplica, se reproduz. Tá? E o que o vírus tem dos seres vivos? Que característica que o vírus tem de ser vivo? Ele se reproduz
e ele evolui. O que é evoluir? Ele muda ao longo do tempo. O material genético dele sofre mutações, tá? Eu tenho vírus que parasita bactéria, protozoários, algas, fungos, vegetais e animais. Os vírus estão por todo lugar. E do que então é formado o vírus? Se o vírus ele não tem nem ribossomo e nem citoplasma, do que o vírus é formado? Olhem essa figurinha aqui, ó, da esquerda. Esse a gente chama de vírus nu. O vírus nu é o vírus mais simples que a gente tem. Por que ele é vírus nu? Porque ele tem um material genético, que é o ácido nucleico, tá? Esse material genético que está representado aqui em verdinho, ele vai ser ou o DNA ou o RNA. Nunca os dois, pelo menos até agora. Até hoje, na literatura, não se tem conhecimento de vírus que tenha os dois ácidos nucleicos, os dois materiais genéticos. Ou ele vai ter DNA ou ele vai ter RNA. Não vai ter os dois, ok? E para proteger esse material genético, ele tem um colarzinho de pontas, que vocês estão vendo aqui, que chama capsômeros, tá? Que são proteínas. Então, basicamente, o vírus é o quê? Vou fazer aqui. Ele é um material genético envolto por proteína. Isso é o vírus, tá? Então, esse vírus mais simples eu chamo de nucleocapsídeo. Ele é formado, então, do capsídeo. O que é capsídeo? É a capa dele. Capa dele formada de proteína. Mais o material genético, que é o ácido nucleico, DNA ou RNA, ok? Agora, existem os vírus envelopados, como, por exemplo, o coronavírus, como, por exemplo, o vírus da AIDS, o HIV, tá? O que é isso? Além do núcleo capsídeo, eles têm um outro envoltório mais externo, que é parecido com a membrana plasmática. Esse envoltório externo, que é chamado de envelope. Por isso que chama vírus envelopado. Então, o que o vírus envelopado difere de um vírus nu, só com o núcleo capsídeo? Ele tem uma membrana feita de lipídios e proteínas, ok? Então, isso é muito importante. Então, basicamente, eu tenho dois tipos de vírus. O vírus nu, feito de material genético envolto por proteína, ou esse vírus envolto ainda mais com uma membrana de lipídio e proteína semelhante à membrana plasmática dos seres vivos. Aí eu já faço um parênteses aqui. Todo vírus tem uma capa de proteína, tá? Que são os capsômeros. Capsômeros são capas de proteína. Aqui, ó. Capsídeo. O capsídeo é a capa que protege o material genético. Esse capsídeo é feito de capsômeros, que são proteína. Quem faz proteína? Quem faz proteína são os ribossomos. Concordam comigo? Quem faz proteína é ribossomo. Mas vírus não tem ribossomo. Como que o vírus vai fazer a sua capa se ele não tem ribossomo? Isso mesmo, ele usa a célula hospedeira. Então, ele só consegue gerar cópias dele próprio se ele estiver dentro da célula hospedeira, porque ele precisa necessariamente usar o nosso ribossomo para fazer o seu capsídeo, tá bom? Aqui eu adoro essa foto, mas assim, nossa, Ana, quais são os tamanhos, né? Então, essa vermelha em cima da minha pessoa aqui, é a hemácia, que é o glóbulo vermelho, que é o que transporta o oxigênio do nosso sangue, tá? Isso aqui tá no nosso sangue, são as hemácias. Essa aqui, ó, que eu tô contornando, é a Escherichia coli, que é uma bactéria. E aí, aqui, olha, que eu tô fazendo esse círculo, são todos vírus. Os vírus a gente mede em nanômetro, né? Então, esse vírus aqui, que parece uma aranha, ele parasita a bactéria. Ok? Esse vírus aqui, que parece o coronavírus, parasita as células animais. Então, observem que nós nunca vamos ver vírus num microscópio comum. Mesmo porque a bactéria, a gente vê esse pontinho aqui no microscópio comum. E tem vírus que parasita a bactéria. Então, os vírus são muito menores que bactéria.
ok? Então, é importante vocês entenderem a dimensão do que está se tratando. E aqui eu trouxe alguns vírus. O desenho dos vírus à esquerda e os desenhos dos vírus à direita, tá bom? Só um adendo, esses vírus que vocês estão vendo em cima de mim é feito em microscópio eletrônico de transmissão, aqueles microscópios gigantes. Ou como eu disse na outra videoaula, não tem possibilidade da gente ver vírus no microscópio comum. Esse primeiro aqui é o bacteriófago. O que é bacteriófago? É o vírus que parasita bactéria, que parece essa aranhinha, tá bom? Nós vamos estudar sobre ele. Esse aqui é o vírus do H1N1, ok? Da gripe suína. E nós vamos falar aqui pela primeira vez, né? Eu introduzi nessa aula o Covid-19, o coronavírus, tá? O coronavírus, ele é um vírus envelopado, então vamos lá. Vocês estão vendo essa minhoquinha laranja aqui dentro? Esse é o capsídeo, tá? É o capsídeo feito de proteína. E dentro desse capsídeo, não dá para ver lá dentro, tem o material genético RNA. Olha essa figura da lateral, ó, em roxo aqui, ó, nós temos o capsídeo, o núcleo capsídeo, tá? E em amarelo aqui, o RNA. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber, o Covid-19 é um vírus de RNA, não é de DNA. Lembra que o vírus ou vai ter DNA ou vai ter RNA, não vai ter os dois. Então, o Covid-19 é vírus de RNA. E além desse núcleo capsídeo, né, ele tem a membrana lipoproteica que está em azul aqui, que eu estou fazendo o círculo, tá? Esse azul que vocês estão vendo são os lipídios. E esses alfinetinhos são as proteínas. No caso do coronavírus, eu nem vou entrar nesse detalhe, existem 3 tipos de proteínas muito importantes, que é essa M, essa S e essa E. Tá? Então, mas eu não vou entrar, porque essa spike, que é a S, é a que permite a fusão do coronavírus nas nossas células respiratórias. E aqui, olha, é o coronavírus no microscópio eletrônico. Por isso que a gente sempre vê o coronavírus desenhando, parecendo que tem uns espinhos, né? Esses espinhos são as proteínas spike, tá bom? Como que o vírus entra na célula? O vírus entra na célula por 3 formas diferentes. Ele pode ficar em cima da célula e só injetar o seu material genético. Então, a estrutura do vírus não entra na célula. Ele só faz um cocôzinho. Esse cocôzinho que ele injeta é o material genético dele, que é o caso do vírus que parasita a bactéria, bacteriófago. Então, injeção. Injeção é quando o vírus só manda para dentro da célula hospedeira o seu material genético. Nós temos o caso que a membrana do vírus, que é o envelopado, ele se funde na membrana da nossa célula. Então, a membrana dele, que é o envelope, se funde na nossa membrana e isso eu chamo de fusão. O vírus que causa isso é o HIV, da AIDS, e nós vamos estudar a AIDS, o vírus do HIV, bem estudado, tá bom? Daqui um pouquinho. E nós temos o vírus do englobamento, tá? Que é como se fosse uma endocitose. O que é a endocitose? Deixa eu desenhar aqui. Então, nós temos a célula, o vírus, ele se liga nas proteínas da membrana plasmática e a célula vai fazendo uma vesícula, né? Endo, para dentro, cito, célula. Nós já estudamos isso lá na membrana plasmática, que é o processo de englobamento. Então, o vírus entra e a própria célula, engloba, fala, ó, vírus, vem para dentro. Por quê? Porque essas proteínas do vírus, elas têm o poder de, como se deixasse o vírus invisível. Então, algumas proteínas presentes nesse envelope do vírus, elas enganam o nosso sistema imunológico e não deixa atacar a célula e matar a célula que tem o vírus, tá bom? Então, vejam que nós temos 3 formas de englobamento. Ou por injeção, que só manda o material genético, ou por fusão, em que funde a membrana do vírus com a membrana da célula hospedeira, ou englobamento, que é por endocitose, quando a própria célula engloba o vírus.
Nossa, Ana, mas e o Covid-19? Olha, eu confesso que foi muito difícil eu chegar numa conclusão sobre como o Covid-19 entra na nossa célula, mesmo porque é uma doença muito recente, né? E eu entrei em contato com alguns colegas, eu tenho uma colega que trabalha só com coronavírus. Hoje, tá, em 2020, que nós estamos estudando ainda essa doença, a maioria dos cientistas acredita que é por englobamento, tá? Englobamento. Então, olha só, nós temos a nossa membrana, aqui é a nossa célula, célula humana, e aqui nossas proteínas. Lembra que a nossa membrana é feita de lipídio e proteína, né? Esse aqui é o SARS-CoV-2, né? O Covid-19. E aí, então, a nossa célula bota o próprio vírus para dentro e o vírus se reproduz com a ajuda dos nossos ribossomos, com a ajuda do nosso retículo endoplasmático, com a ajuda do complexo de Golgi. Os vírus, tanto o Covid quanto qualquer outro, são verdadeiros piratas. O que os piratas faziam? Eles entravam nos lugares e saqueavam os lugares, não é? É isso que o vírus faz. Ele entra na nossa célula e usa toda a nossa maquinaria para ele se reproduzir. Aí ele se reproduz e vai ser eliminado e aí vai infectar outras células e assim por diante. Quem gosta desse assunto, tem esse vídeo super legal. Ele é em inglês, mas está legendado sobre o coronavírus. Super indico. E agora a gente vai falar dos vírus das bactérias, tá? Os chamados bacteriófagos ou simplesmente fagos, tá? São chamados de fagos T4 e eles infectam uma bactéria, umas bactérias chamadas de Escherichia coli, que é aquela que a gente viu. Escherichia coli, que é a que a gente viu lá nas figuras do tamanho do vírus, comparando o tamanho dos vírus. A Escherichia coli, ela é uma bactéria normal, natural do nosso intestino, ok? E ela pode ser parasitada por esse vírus que eu falo que parece uma aranha, um trem estranho. Esse vírus, esse bacteriófago, ou simplesmente fago, ele é dividido em cabeça e cauda. E dentro da cabeça existe um material genético que é DNA, tá? Do resto, essa bainha contrátil, essa fibra proteica, tudo é feito de proteína. E essas fibras, essas perninhas, servem para que ele se fixe na célula. Deixa eu fazer a célula, que é a bactéria, né? Ó. E aí ele se fixa e injeta o DNA na bactéria, ok? Então, esse é o fago, é bastante comum cair em vestibular sobre esse tipo de vírus, tá? Então, ele é dividido em cabeça e cauda, e a cabeça tem o DNA. E ele é feito inteirinho de proteína. E eu tenho dois tipos de reprodução, de multiplicação desses fagos, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos a bactéria, que nós vamos ver na próxima semana, nas próximas videoaulas. Aqui nós temos o vírus. Então, o vírus ele não entra totalmente na bactéria, ele só injeta o seu DNA. Esse aqui é o DNA da bactéria, que é chamado de cromossomo bacteriano. Quando o vírus entra na bactéria, ele pode seguir dois caminhos. Ou ele pode fazer o ciclo lítico, que vai quebrar a bactéria, que vai fazer a bactéria sofrer lise, que vai matar a bactéria, ou ele pode ficar camuflado na bactéria, que é chamado de ciclo lisogênico. Então, vamos ver o ciclo lítico. Então, ele entra, pega o citoplasma da bactéria, pega o ribossomo da bactéria, pega toda a maquinaria e começa a fazer as proteínas dele, porque ele tem que montar toda a sua estrutura, né? E aí, quando ele duplica o seu DNA, vai duplicando, vai gerando cópias dele próprio. Quando ele é produzido em grande quantidade, a célula da bactéria morre, sofre lise. Então, esse vírus destrói a bactéria, essas cópias desses vírus vão infectar outras bactérias. Ou pode ser que o vírus, muito esperto, pega o seu DNA e incorpora no DNA da bactéria. Aí ele não mata a bactéria. O DNA viral do vírus fica aí. E quando a bactéria vai sofrer a fissão binária, ele vai ficando dentro da bactéria.
né? E isso duplica o material genético dele, duplica o da bactéria, e ele vai ficando camuflado na bactéria. Pode ser que em algum momento, né, esse vírus que está aí se torna um ciclo lítico. Pode ser que ele comece a gerar cópias dele e mate essa bactéria. Mas pode ser que não, que ele fique lá camuflado no DNA. Ele insere o DNA dele viral dentro do DNA da bactéria, que é o cromossomo bacteriano. Percebam, e eu já vou dar um spoiler, né, nas próximas aulas de bactéria, nós vamos ver que o cromossomo da bactéria, o DNA da bactéria, ele é fechado, né, não é aberto igual o nosso. E aqui é para vocês estudarem a diferença do ciclo lítico e do ciclo lisogênico. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula continuando com vírus. Um beijo!